Salve, galera! Bom, comentei um pouquinho aqui com vocês nos últimos vídeos sobre alguma coisa, né? Falei alguns pitacos sobre essa questão do Lautaro Dias, mas acho que precisamos fazer um vídeo sobre isso especificamente, porque eu tenho que me aprofundar no assunto. Afinal, o testa de ferro, segundo a minha fonte, né? Porque o presidente do Santos hoje, já falei, é Marcelo Teixeira Filho, é o filho do Marcelo. O Marcelo Teixeira pai tem que pedir autorização dentro do clube para o filho, para qualquer coisa que ele faça. Então eu vou tratar daqui em diante, eu confio muito na minha fonte, como o verdadeiro presidente do Santos, Marcelo Teixeira Filho. Quando eu falar do Marcelo Teixeira pai, falarei do testa de ferro. Fechado? Combinado assim? Então o testa de ferro deu entrevista aí, confirmando, né, um acerto com o Cruzeiro, dizendo que o Lautaro Dias deve vir, e as informações até dos setoristas do Santos são de que ele virá emprestado até o fim do ano que vem, alguma coisa assim. E, gente, eu devo já ter colocado no título, eu geralmente escolho o título depois que eu gravo, mas devo ter feito alguma crítica a essa contratação no título, porque, cara, é uma contratação assim ridícula, inexplicável, de um jogador que não tem a menor condição de jogar com a camisa do Santos, não tem a menor condição de jogar num time de ponta do Brasil, um jogadorzinho que tem números pífios na carreira, e a gente vai visitar esses números aqui. Antes de tudo, eu gostaria que você deixasse o like, ativasse o sininho, se inscrevesse aqui no canal, deixasse o hype nesse vídeo, muito importante para o alcance, comentasse aqui embaixo se você acha que eu estou certo, se você acha que eu estou errado com relação a essa contratação. De novo, gente, dá uma puta vontade de elogiar, dá uma puta vontade de falar bem. Eu adoraria aqui dizer que o Santos repatriou, como o São Paulo tá fazendo, né? O Marcos Leonardo. Aliás, o Giovanni Martinelli foi muito bem, né? O Santos forma, nos últimos tempos, Yuri Alberto, Gabigol, Marcos Leonardo e Caio Jorge. 2 estão no Cruzeiro, um é artilheiro absoluto do campeonato, um tá voltando pro São Paulo, pro Brasil, indo pro São Paulo, para um rival. E o outro é o artilheiro do Corinthians. O Corinthians acabou de recusar uma proposta de 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. E o Santos está trazendo o terceiro atacante do Cruzeiro, Lautaro Dias. É isso, o Santos hoje ele simplesmente rasga, aniquila os seus talentos, a sua base, como tem feito agora, né? Tá contratando aí Vitor Hugo, um ativo do Flamengo, para jogar, e os ativos dele ele não põe para jogar, como o Bom Tempo e o Ian. O Ian é um menino completamente esquecido. Tomara que o Vojvoda veja o menino, preste atenção no menino, porque é um ativo do clube e não joga, né? E vai jogar o ativo do Flamengo, pra gente valorizar o cara, que nem tem passe estipulado, é importante dizer, pra gente valorizar o cara, e o cara daqui a pouco vale milhões e milhões e milhões, e o Santos fica vendo navios. Essa é a política do Marcelo Teixeira Filho, o verdadeiro presidente do Santos, que acaba com a base, né? O Santos tinha um centroavante, que era um cara que poderia ter tido minutos para ser titular nessa competição. O Santos vendeu a preço de banana. Luca Meireles, atacante titular, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tinha mais gols do que jogos. Tinha mais do dobro de gols do Gui Negão, que está fazendo sucesso no profissional do Corinthians. Praticamente classificou o Corinthians contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas o Santos não usava o moleque. E aí dispensa o moleque, vende o moleque a troco de bala, juquinha, para comprar um centroavante que não deu certo em lugar nenhum. Assim, de novo, gente, olha, vamos olhar os números aqui, porque, assim, uma contratação eu já achava ruim, mas depois que eu vi os números, assim, olha isso aqui, gente. Isso aqui é a carreira dele, né? Ele começa no Estudiantes de Caseros, 2018, não joga, aí 19 tem um jogo só, 2020 6 jogos e não balançou, foi balançar as redes só no 4º ano dele de profissional, quando ele jogou pelo Vila Dálmine, e ele teve aqui, ele foi balançar as redes pelo Estudiantes de Caseros com 2 gols em 14 jogos, e aí ele saiu emprestado, fez 16 jogos pelo poderoso Vila Dálmine e fez 1 gol só. Aí a temporada dele seguinte foi um pouco melhor, ele fez 6 gols em 15 jogos, sempre jogando muito pouco. 2022, ele vai para o Independente Del Valle, que aposta nele, e ele tem um ano até ok, faz 5 gols, dá 3 assistências em 17 jogos. E o grande ano da carreira dele são 34 jogos e 8 gols. O melhor ano da carreira dele, que foi lá, quando eles foram campeões em cima do São Paulo, da Copa Sul-Americana e tal, acho que ele até fez gol na final aquele dia,
Ele fez 8 gols em 34 jogos. Esse é o melhor ano da carreira. No Independente Del Valle, no ano seguinte, ele faz 8 jogos e 3 gols. Aí ele é vendido ao Cruzeiro. E olha esse número no Cruzeiro, gente. São 46 jogos somados com 4 gols. É um aproveitamento pífio, um aproveitamento ridículo. E o Santos contrata esse jogador a pedido do Alexandre Matos. É isso, assim. Não tem como elogiar o Alexandre Matos. Todo respeito, cara. Não é possível que o Santos hoje... É possível, né? Um scout que você tem 3 profissionais, que 2 são filhos de conselheiro, é muito possível que o Santos não tenha nenhuma inteligência para mapear um atacante, ainda que seja por empréstimo, no mundo inteiro, superior a um jogador com números tão ridículos como esse. Essa contratação é uma piada. Claro que a gente vai torcer para dar certo, é claro que a gente vai torcer para que ele se encontre no Santos e faça no Santos o melhor ano da vida dele. Mas qual a chance disso acontecer? O Santos hoje conta com 2 centroavantes que tem juntos 2 gols no campeonato, já foi um primeiro turno inteiro e tá chegando agora um segundo turno e os caras só tem 2 gols. O Tiquinho tem um gol de pênalti num jogo que o Santos perdeu. E aliás, gols que não foram decisivos. Gol de pênalti, se eu não me engano, contra o São Paulo no Morumbi, um jogo que o Santos perde. E o David Washington, o gol que ele fez no 2-1 contra o Inter, já estava 2-0 para o Inter. Não decidiram jogo nenhum. 2 caras que juntos ganham 2.400.000 reais por mês. Tiquinho Soares sozinho ganhou 1,5 milhão. Custou 3 milhões de euros. E tem um gol no campeonato. Um gol no campeonato. Olha o planejamento do Santos. Aí o David Washington custa quase 900 mil reais por mês. Veio emprestado do Chelsea. Não é ativo do clube. Um gol no campeonato. Então, gente, assim, aí você vai buscar um cara que em 46 jogos fez 4 gols no Brasil. A gente vai fazer gol como? O Santos hoje tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Vou até pegar a tabela aqui, vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, ver os ataques aqui. Porque, assim, é nojento o ataque do Santos no campeonato. E não tem nada a ver, não é culpa de Vojvoda, né? Tabela Brasileirão. O Globo Esporte resolveu travar aqui, mas agora abriu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, gols pró e gols contra, né? Quem tem pior ataque que o Santos, né? O Vitória tem um gol a menos, o Juventude tem um gol a menos, o Fortaleza tem o mesmo número de gols, o Vasco tem 10 gols a mais do que o Santos. É brincadeira, cara. O Atlético e o Grêmio têm o mesmo número de gols, o Ceará tem a pior, mas acabou. O resto, todo mundo tem melhor ataque que o Santos. O Santos tem um dos piores ataques. Quem tem o pior ataque é o Sport. Todos os outros ataques ruins têm 19 gols. É um gol a menos que o do Santos. O Santos está entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro. E assim, qual que é a perspectiva de melhorar trazendo um jogador que não faz gol? Qual que é a perspectiva de melhorar? De novo, gente, uma contratação ridícula, um planejamento péssimo. A janela fecha no dia 3, né? Portanto, na quarta-feira, não há, até agora, não ouvi nenhuma especulação com relação a algum outro jogador para o setor ofensivo. Pode ser que chegue mais um ou outro zagueiro. Fala-se do Zaid Romero aí, vamos ver se acontece, mas uma janela que, assim, o Santos tinha um menino que poderia assumir a condição, era o artilheiro, o goleador do Sub-20, do Campeonato Brasileiro Sub-20, que tem um bom nível, e o Santos não usava. Vendeu o moleque a troco de banana para pegar um ativo do Flamengo, para pegar um emprestado, um jogador do Cruzeiro que não faz gol, e um zagueiro, que é bom zagueiro, que é o Adonis Frias, mas é um zagueiro que tem problemas sérios pelo alto, aproveitamento baixíssimo pelo alto, que é uma situação que o Santos sofre bastante, que é na bola aérea, e que vem sofrendo lesões ao longo da última temporada aos montes. Pouco jogou pelo Leão na última temporada. Conviveu com lesões e lesões e lesões, sendo muito criticado pela torcida. Olha a janela do Santos, olha a janela de Alexandre Matos. Olha a janela do verdadeiro presidente do Santos, Marcelo Teixeira Filho. Com todo respeito, assim, é desesperador ver esse elenco do Santos, gente. Ou o Vojvoda mexe nisso aí, de repente faz alguma coisa diferente, ou puxa alguém da base que nos surpreenda, e a gente pense, nossa,
esse cara aqui tá nos surpreendendo. Ou assim, o que a gente espera de um ataque que os atacantes não fazem gol? Centroavantes, o Santos gastou mais de 150 milhões essa temporada só de reforço e não tem um centroavante minimamente confiável. Até o Mirassol contratou um jogador aí que faz gol pra caramba, meu. O Santos não tem. Gente, é uma vergonha o planejamento, de novo, do Marcelo Teixeira Filho, que é o verdadeiro presidente. Não canso de falar, tá? Vou falar aqui até todo mundo entender. Uma vergonha o que o Marcelinho Teixeira tá fazendo com o Alexandre Matos, porque olha, e outra, assim, de novo, achei que eu falei bastante sobre isso ontem, a minha maneira de enxergar o jogo, eu achei que animicamente o time teve algumas evoluções na pós-perda, por exemplo, sofreu menos defensivamente, eu achei até que para se defender o time estava mais organizado, mas não só organizado, estava mais competitivo defensivamente, e isso foi importante, assim, você vê num primeiro jogo, você não tem tanto tempo para trabalhar, mas me preocupa essa sequência. E assim, gente, o Vojvoda é ótimo técnico, confio muito nele, mas ele não é mágico. Ele não vai pegar uma varinha de condão e fazer o Lautaro Dias virar o Luis Soares, ou fazer o Lautaro Dias virar... que seja o Lucheiro, que era o centroavante dele no Fortaleza. O Lucheiro é muito mais jogador. Muito mais jogador. Ele não vai transformar o cara. Né? Então, assim... E me surpreende que ele tenha aceitado essa contratação. De novo, eu espero... A gente sempre espera que os reforços que cheguem se tornem reforços. Que não sejam meras contratações. Mas é uma janela ridícula do Santos. Ridícula. Vendeu o Luca Meireles para quê? Para pagar dívida, né? Afinal, o Santos fechou o primeiro semestre com 80 milhões de déficit. 80 milhões de déficit. Um time que já tinha fechado o ano de 2024 com quase 100 milhões de déficit, ou pouco mais, eu não lembro exatamente os números agora exatos, mas na faixa mais ou menos 100 milhões de déficit. Para quanto vai o déficit do Santos em o final desse ano, 2025? Gente, além de tudo, eles estão acabando administrativamente com o clube. Olha, não sei não. Se o Santos cair, já automaticamente vira a pior gestão da história do clube. Ultrapassa a gestão do Rueda. O Rueda não fez 300 milhões de dívidas em 2 anos, e é o que eu imagino. Os caras vão fazer um déficit de 200 milhas. Fica olhando. A gente tem que ficar atento. Esses caras estão num processo deliberado de destruição do Santos. Essa gestão está destruindo o Santos. Eles estão, a minha análise, vendo as movimentações, é que eles têm hoje a intenção de destruir o Santos. Que a destruição do Santos é um projeto. Quem sabe para vender barato e participar de uma gestão de SAF no futuro. O que está acontecendo é um escândalo. E dentro de campo a gente não tem mais alegria, a gente não consegue mais comemorar uma vitória, a gente não consegue mais ser feliz, a gente não consegue nada. A gente está colado na zona do rebaixamento. A nossa esperança, que é um jogador que, assim, não é nem sombra do que ele foi um dia, que é um craque mundial, um gênio, mas que não é nem... É um sósia em campo. Sósia. Falei na live ontem, e se você não assistiu a live inteira, repito. O Juliano, em 2024, fez um ano melhor do que o Neymar tá fazendo esse ano. Tem dúvida? Pega os números. Ah, mas Série B. No Campeonato Paulista ele levou o Santos pra final, enquanto o Neymar tava na Kings League machucado. Então assim, irmão. Ah, mas pro Neymar tem a desculpa que o time era uma merda, né? O time do Santos não melhorou ou o time da Série B era melhor? E o Juliano, que a gente comemorou quando saiu fora, fazia gol, quando jogava em casa, entrava dentro da área, chutava. A gente viu vários gols do Juliano na Vila Belmiro. Do craque mundial, a gente não vê nada, não vê gol, não vê assistência. A gente tá indo pro buraco. Aí a gente tem que nos contentar com tatuagem do Santos na perna. É isso que a gente tem que... Porra, pelo menos ele é santista. Pelo menos o Neymar tatuou o Santos. Vamos aplaudir. Irmão, eu tô puto, velho. Tô puto. Tô revoltado com essa gestão. Tô revoltado. Eu tinha alguma expectativa que essa janela ia corrigir alguns erros e até agora nada. A não ser que alguma reviravolta nesses 2 dias que tem aí que faltam,
cale a minha boca, eu espero que assim seja. Porque se finalizar a janela desse jeito, é uma vergonha. É uma vergonha. E o Vojvoda vai ter sim que ser mágico. Vai ter sim que tirar coelho da cartola. Porque senão o Santos vai cair. O Santos tem o segundo pior aproveitamento com o mandante no campeonato. Só o Sport tem um aproveitamento melhor em casa do que o Santos. A Vila Belmiro, ninguém respeita mais o Santos. Qualquer um usa a Vila Belmiro de salão de festa. Ninguém se defende mais, porque todo mundo ataca o Santos como quem quer. Acabou, pressão, não tem mais nada. Uma vergonha essa gestão. Eu tenho nojo dessa gestão. Tenho nojo das pessoas que trabalham lá. Nojo de cada um deles. São fétidos, pessoas mal cheirosas. Estão afundando o time do nosso coração. Matando a cada dia que passa, essa gente mata um pouco mais a nossa paixão. Chega. Não tem mais por que me estender. Até o próximo vídeo.